Interfaces. O que diferencia a interface de classe abstrata é o seguinte: interface, ela é 100% abstrata, tá? Até o Java 7. Já no Java 8, ela já não é 100% abstrata. Mas como nós estamos falando de Java 7, então ela é 100% abstrata. Isso quer dizer o quê? Que todos os seus métodos são abstratos. Você não tem método implementado dentro dela, tá? Você não tem. Então, por exemplo, você vai criar uma interface, você vai só declarar métodos, só declarar. O que tem uma interface? Uma interface nada mais é que a definição de um padrão de comportamento, de determinado objeto. Por exemplo, vamos supor aqui na empresa, numa empresa, por exemplo, existe um cargo, por exemplo, um cargo na empresa chamado professor. Então, nesse cargo, quando você contrata um professor, então esse professor já está assumindo alguns compromissos que são ministrar aula, fazer chamada, né, encerrar aula, que mais? Emitir nota, enviar trabalhos, e etc. Então já tem todas as funcionalidades desse professor. Mas aonde que foi escrito essas funcionalidades? No contrato. Então nós temos um contrato com o professor, dizendo, ó, esses são os compromissos que você está assumindo. Então nós podemos dizer que o contrato é a interface, não é a interface gráfica. O contrato são o quê? São as funcionalidades que aquele objeto deve realizar. Agora, na interface não está a implementação. Por quê? A implementação quem faz já é o objeto, é a classe concreta, é o professor. O professor, ele que vai dar a aula, ele vai implementar os métodos, dar a aula, abrir turma, encerrar a aula, enviar notas, ele que vai implementar. Então, ou seja, a interface é um contrato. E o objeto que implementa essa interface, ele assinou o contrato, ele se compromete em fazer todas as funções que estão escritas no contrato. Então, ela serve para padronização de comportamento de objetos. Imagina o seguinte: eu tenho uma interface para professor, aí eu troco de professor, tiro o professor e coloco outro professor, né? Então eu tenho o professor João e agora eu vou para o outro professor, o professor José. Os dois implementam a mesma interface, ou seja, eu não vou precisar de escrever um contrato específico para o João e um contrato específico para o José. Como os dois são professores, então o contrato de um serve para o outro. E assim eu garanto que se eu tiver 10 professores aqui, todos eles vão assumir um compromisso padronizado comigo. Padronizado que é o quê? Com a escola. Que é o quê? Que é realizar aquelas operações. Então a interface, ela é esse contrato. E garante que os objetos que possuem aquele comportamento, aquele contrato, execute aquelas finalidades. Por exemplo, agora eu vou contratar aqui uma secretária. Eu posso fazer a secretária assinar o contrato de professor? Não posso, porque o contrato de professor já existe as funcionalidades específicas para professor. Mas eu vou contratar uma secretária, então eu tenho que ter um outro contrato de secretária, que vai padronizar os comportamentos, as ações da minha secretária. Entendeu? Se eu trocar de secretária, tiro uma secretária, põe outra secretária. Se eu trocar, ou seja, é a mesma implementação, é o mesmo contrato para a secretária. Então existe um contrato para professor, um contrato para secretária, por exemplo, né? E assim vai. É um exemplo que eu dei para a gente entender, trazendo no mundo real a ideia da interface. Ela padroniza aquele comportamento. Então eu só vou implementar a interface os objetos que correspondem àquele contrato. Eu não vou fazer uma secretária implementar um contrato de professor e nem um professor implementar um contrato de secretário. Agora eu posso ter uma interface, um contrato genérico chamado funcionário. Por exemplo, eu posso fazer um professor implementar dois contratos. Ele assume o compromisso de funcionário e também assume o compromisso de professor. Daí se usa o extend? Por exemplo, ainda não, quase isso, usa a palavra-chave implements. Entende? Então, o que nós temos que entender é isso. Tá? Então, na interface, ele não tem propriedades. Não é uma classe que vai ser estendida. Tá? Não tem propriedades. Ele só tem métodos. Ele só garante o comportamento. Já a classe abstrata, ela já foi feita para ser herdada. A interface foi feita para ser implementada. Ela não tem a relação direta com herança. Então isso quer dizer o quê?
Isso quer dizer que eu posso ter objetos de famílias diferentes que assumem aquele comportamento. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar assim aqui no mundo real, o fumante, um fumante. Existe uma interface chamada fumante, por exemplo, que tem lá os métodos do fumante, certo? Fumar, acender cigarro, jogar bituca, etc. Certo? Tá, beleza. Então, as pessoas que assumem esse compromisso, então elas implementaram a interface fumante, por exemplo. Mas vai ter outras que não implementam a interface fumante. Aí tem outra pessoa lá que implementa uma interface de vegetariano, que já tem os comportamentos padrões do vegetariano, entendeu? Fazer comidas sem carne e tal, aquelas coisas todas lá. Então o que acontece? Então vai ter pessoas que implementam a interface fumante e não implementam a interface vegetariana, por exemplo. Já vai ter pessoas que implementam as duas. Implementa fumante e implementa vegetariano. Vai ter outros que só implementam vegetariano. Entendeu? Então, ou seja, pode existir uma variação. Tá? Então, o que eu quero dizer é que uma interface, um tipo específico de objeto, ele pode implementar várias interfaces. Ele pode assumir vários contratos independentes. Tá? Por exemplo, um outro exemplo aqui. Vamos pensar num carro. Num carro, certo? O que um carro faz? O carro tem os comportamentos de carro: acelerar, ligar, frear. Nós poderíamos criar uma interface chamada veículo. O veículo tem acelerar e frear, por exemplo. Aí eu posso dizer que meu carro implementa veículo, um objeto da família de carro. Eu posso dizer que a minha bicicleta implementa veículo. Aí, a bicicleta e o carro, eles não têm relação. Eles são objetos de outra família, eles não se conhecem, mas os dois implementaram uma interface que é veículo, ou seja, tanto a bicicleta quanto o carro, eles vão possuir aquele comportamento, que é acelerar e frear, por exemplo. Né? Se eu quiser dizer que uma carriola é um veículo, então ele vai ter que ter um acelerar e frear também. Se eu quiser dizer que uma carroça é veículo, vai ter que acelerar e frear também. Perceba que carro, bicicleta, carroça, ônibus são objetos, eles não estão ligados hierarquicamente. O carro tem uma hierarquia dele, ele tem a sua. A bicicleta é outra família, mas os dois implementam um comportamento em comum, que é o que? São veículos. Então essa que é a ideia da interface, a gente trabalhar definindo esse padrão de comportamento. Olha só, por exemplo, no nosso carro, vamos imaginar nosso carro. Nós temos ali um espaço para trocar de som, não temos? Então, ou seja, eu posso, dentro do meu carro, eu tenho uma interface do painel. Isso quer dizer o quê? Que eu posso colocar o som, eu posso tirar o som e colocar outro som. Não posso fazer isso? Outro som, por quê? Mas o outro som que eu vou colocar, ele tem que implementar aquela interface do carro. Quer dizer o quê? Ele tem que ser compatível com aquele buraco ali. Por exemplo, as rodas do carro. Ela tem um padrão. Ela tem ali um padrão. 3 furos, tal, ela tem uma característica ali. Se eu colocar uma roda maior, não vai caber ali dentro. Mas não necessariamente eu tenho que colocar as rodas do mesmo fabricante. Eu posso colocar a roda de um fabricante, colocar a roda de outro fabricante, posso colocar a roda. Desde que cada tipo de roda implemente aquela interface. A interface definiu o padrão. Definiu o padrão da roda. Agora, a roda em si é uma implementação daquele padrão. Então eu posso ter rodas diferentes tipos de roda, de diferentes fabricantes, e que vai encaixar dentro do meu carro. Se o meu carro não fosse baseado em interface, nós não conseguiríamos plugar uma roda e desplugar, encaixar uma roda e tirar ela. Então a ideia da interface é definir um padrão para que a gente possa ter várias implementações diferentes daquele padrão. Então vamos entender que a marca do pneu X é uma implementação, a marca do pneu Y é outra implementação, mas ambos respeitam aquele padrão, aquele comportamento, por isso que a gente pode tornar ele compatível com o objeto. Tá? E nós vamos falar mais sobre isso, é só para a gente começar a ter a ideia da interface, a ideia. Tá? Porque como nós estamos falando de uma coisa muito abstrata, uma coisa que você não consegue palpar, então nós temos que ir entendendo a ideia e o conceito para que na hora da gente programar a gente saiba exatamente onde que nós vamos usar isso aí, colocar isso aí. Olha só, no nosso material aqui, por exemplo, nós criamos aqui uma interface chamada pedido.
uma interface pedido. Quer dizer o seguinte, ó, eu estou dizendo que todo pedido, toda classe que for representar um pedido, a classe concreta que for representar um pedido, ela deve possuir no mínimo o método getCódigo, por quê? Porque todo código tem que ter pedido. Tem que ter um método calcular valor total, tem que ter um método adicionar item, que espera um item pedido como parâmetro, tem que ter um método remover item pedido, tem que ter um método imprimir itens, tem que ter um método ordenar itens pedidos, que retornando um vetor, e tem que ter método get itens pedidos, que é só um vetor do jeito que ele foi incluído. Então eu defini que todo pedido, se eu for criar um objeto que vai ser um pedido, uma classe que vai representar um pedido, ela deve implementar essa interface. Ó. Eu só padronizei o comportamento. Isso garante que a hora que fala, bom, agora eu vou criar uma classe que vai implementar, que vai ser um pedido. Ah, então tá, então eu coloco o nome da minha classe, olha só, vou ver aqui o nome da minha classe. Olha lá, a minha classe chama pedido em PL. Em PL você vai ver por aí que é um prefixo, ou um sufixo aqui que está no final, né? De implementação, em PL de implementação. Então eu criei uma classe chamada pedido em PL e eu vou implementar o pedido. Por que que o pedido ficou escrito, olha só, ficou escrito dentro de uma interface? Porque pode existir diversas implementações diferentes de pedido. O que eu disse aqui? Ó? Eu falei que o pedido ele tem que ordenar itens pedidos. Mas, por exemplo, eu vou criar aqui uma classe aqui, ó. Por exemplo, cadê a classe? Cadê? Aqui, esse pedido implementa a interface. Agora, ele implementa do jeito que ele quiser. Então, por exemplo, esse pedido aqui, ó, ele pode usar, por exemplo, algoritmos aqui dentro de ordenação. Esse pedido em PL aqui pode usar aqui dentro algoritmo de ordenação bubble sort, ou ele pode usar insertion sort, merge sort, quick sort. Existem várias técnicas de ordenação. Então, ficou em aberto, não importa. Essa implementação usa, por exemplo, a técnica bubble sort, que a gente fez no módulo 1, que é a ordenação em bolha. Né? Então, ou seja, ele internamente ele vai programar e vai aplicar uma técnica. Você pode criar uma outra classe que implementa o pedido em PL2 lá, que já implementa totalmente diferente. Ou seja, ele já manipula diferente os métodos. Então, qualquer objeto que eu criar que vai implementar, que vai representar um pedido, ele deve assumir esse compromisso. E perceba que na classe concreta, eu já coloco quem? As propriedades. Aqui eu trabalho com propriedades. Na interface, não. A interface eu só defino o comportamento do objeto. Definir o comportamento do objeto, quem for assumir o compromisso que vai codificar ele, que vai implementar ele. Tá? Então perceba que esse pedido aqui é uma interface. Só tem declaração dos métodos. E o pedido... Cadê? Aqui. E o pedido em PL, ele implementou. Por exemplo, vou fazer um outro exemplo aqui com vocês. Vou abrir aqui. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte. Nós poderíamos ter uma interface, new interface, tá vendo? Chamada assim, ó, calculadora interface. Vamos chamar aqui de inter. Só para... Não precisa colocar a palavra inter, de interface. Eu estou colocando só para ficar didático, tá? Criei uma calculadora, uma interface calculadora. Então eu estou definindo o que aqui? Um padrão. Ó, calculadora para mim é o seguinte: ela tem que ter um método somar, que me retorna um double, espera, por exemplo, 2 doubles como parâmetro. Toda calculadora tem que ter... Opa, Opa, o que eu fiz aqui? Pode, é só double. Aqui é a public. Ela tem que ter, toda calculadora tem que ter o método subtrair, por exemplo. E toda calculadora tem que ter o método, por exemplo, multiplicar. E toda calculadora tem que ter o método dividir. Pronto. Eu defini o que? Um padrão de calculadora. Se eu tiver no meu sistema objetos que vão ser calculadora, classes que vão representar a calculadora, então tem que assumir esse compromisso aqui. Senão não é calculadora. Então tem que passar no teste E1 também. Eu só declarei. Agora olha só declarei. Aí você fala, bom,
É verdade, eu vou ter realmente dois tipos de calculador diferentes no meu sistema. Um que é, olha só. Agora a classe concreta, ó. Uma classe calculadora simples. Tá vendo aqui, ó? Interface, eu posso já adicionar aqui se eu quiser. Só para o Eclipse ajuda a gente, mas não vou ensinar por aqui por enquanto não. Aí, calculadora simples, o que eu faço? Calculadora simples é uma calculadora? Então ele implementa a interface, calculadora interface. Ó. O que isso quer dizer? Quer dizer que agora a calculadora tem que possuir, na lâmpada mágica, os métodos somar, subtrair, multiplicar e dividir. Esses são os métodos mínimos que uma calculadora deve possuir. Aí você fala, bom, mas por que eu criei uma interface? Para padronizar o comportamento de calculadora. Como você fez isso? Eu vou mostrar de novo. Vou mostrar o outro aqui, ó. Olha só. Aí eu falo, bom, agora eu vou criar uma nova calculadora, que vai ser calculadora científica. Calculadora científica é calculadora? Então ele também tem que assumir aquele comportamento ali. O comportamento de calculador. Então eu venho aqui e falo, implementes calculador interface. Olha lá, Inter. Ele implementa. Se ele implementa, então eu tenho que escrever, olha só, na lâmpada mágica, adiciona. Eu tenho que escrever pelo menos esses casos aqui. Aí ele pode ter outros métodos além do básico. No científico, ele pode ter método de raiz, cálculo de seno, cosseno, pode ter vários outros métodos. Mas ele assumiu um compromisso de calculadora. Os dois são implementações diferentes de calculadora. A calculadora simples vai implementar de um jeito, o somar dele pode ser igual ou não o do outro, né? E a calculadora científica vai implementar do outro jeito, mas eu garanto que as duas calculadoras possuem comportamento definido na interface. Eu não vou ter um objeto calculador no meu sistema que não tenha esses métodos, entendeu? Essa que é a ideia da interface. Ó, a diferença aqui no abstrato, perceba que a interface ela está padronizando o comportamento, ela não tá se comprometendo em dar a implementação para aquele comportamento. Ela está padronizando o comportamento geral de todas as calculadoras. Só que como não existe implementação padrão, tipo assim, o somar sempre vai ser diferente para cada uma, ao invés de eu criar uma classe abstrata que tem esses métodos abstratos que para ser herdado, eu já crio uma interface que vai garantir aquele comportamento. Tá? Eu crio uma interface porque quando você fala assim que é uma interface, olha só, calculadora, você não precisou colocar a palavra abstrato. Não precisou. Porque ao invés de usar class aqui nós usamos interface, então já está entendido aqui que todos eles são abstratos. Perceba que não precisou usar a palavra abstrato. Já está entendido que todo é abstrato. Mas eu quero colocar abstrato por questão de eu quero ver aqui o abstrato. Pode colocar abstrato? Pode. É redundante, mas pode. Tá? Ele já é abstrato, você não precisa dizer que ele é abstrato. Tá? Porque ele já é uma interface. Certo? Eu pergunto para vocês acham que dá para instanciar uma interface? Não. Se eu instanciar uma interface, o que vai acontecer? Eu não tenho nada implementado nela, mas eu posso instanciar quem? As classes que implementam ela. Tá? Então, uma classe, por exemplo, você fala, mas eu gostaria, olha só, vou fazer a pergunta para vocês aqui. Você fala, mas eu gostaria de ter já pelo menos a soma implementada. No Java 7 não dá para fazer isso. No Java 8 dá. Agora fala, não, mas eu gostaria de ter só soma implementada na minha interface. E agora? O que eu faço? Eu gostaria do soma implementado já. O que vocês acham? Ó, eu falei, ó, eu tenho aqui calculadora simples e eu tenho calculadora científica. Mas eu gostaria de deixar a interface padronizando todos os métodos, mas eu gostaria de um método, que é o soma, entregar ele já implementado. Como que a gente faz? Vai ter que entrar um outro cara na jogada. Por quê? Porque se eu quero somar, deixar o meu soma programado, ele tem que estar numa classe concreta. Eu não posso deixar ele escrito dentro da classe calculadora científica, porque senão a minha calculadora simples não vai ter acesso. Eu não posso colocar na minha calculadora simples, porque senão a minha científica não vai ter acesso. Mas eu preciso colocar esse cara em alguma classe concreta, em algum lugar já pré-implementado. Então eu posso criar uma implementação padrão da interface. Por exemplo, eu posso criar aqui uma outra classe, calculadora, olha só, calculadora IMPL, calculadora padrão, por exemplo, aqui, IMPL, por exemplo.
Tá vendo aqui, ó? Ela já dá uma implementação padrão para alguma coisa. Olha só. Estão percebendo aqui? Aí você fala, pô, mas já é uma implementação. Vamos pôr assim, a calculadora padrão apenas. Tá? Aí finalizar aqui. Bom, aí o que eu quero fazer? Eu não posso falar que essa calculadora padrão ela implementa a interface. E se eu falar que ela implementa a interface, o que vai acontecer? Eu tenho que implementar todos os métodos. Mas o que a gente quer? A gente quer implementar só um. Então olha só, a gente só quer isso aqui, ó. Só o somar. Olha lá, só o somar. Tá? É possível fazer isso aqui? Eu não posso dizer que é override porque não tem interface. Aí eu implementei um somar aqui. Eu implementei. Certo? Só que ele é dessa classe aí. Ele é da classe calculadora padrão. Só que olha só, eu vou mostrar aqui alguns erros de programação, tá? Mas é uma coisa importante pra gente entender. Tá, então olha só, tá aqui, você colocou o somar. Colocou o somar. Aí você, bom, então tá fácil agora, porque como eu coloquei o somar, o que acontece? Eu posso tirar o somar do calculadora científica, não posso? E posso dizer o quê? Que ele extends da minha calculadora padrão. Ó, perceba que ele não brigou comigo. Ele falou, bom, eu estou estendendo a calculadora padrão. Como a calculadora padrão já tem a soma programada, então ele falou, bom, resolveu o problema da interface. Essa é uma solução. Vocês perceberam? É uma das soluções. É a mais usada? Não, aí a gente vai ter que analisar cada caso, cada situação. Então olha só, ela é bem usada, dá para usar assim. Você vê que, bom, eu já defini uma implementação padrão, então eu estendi uma calculadora padrão que já vem com o somar pronto e agora eu implementei. Então resolveu o problema. Aí você fala, bom, mas e se no meu calculadora padrão o meu método se chamasse somar x, não fosse somar mesmo, somar x? Aí complicou aqui na nossa classe calculadora científica. Por quê? Porque está faltando o método somar. Não posso. Então, só que eu não consigo, do jeito que está aqui, eu não consigo garantir que o método que eu vou colocar aqui, ele é exatamente o mesmo método da interface. A compilação não me garante isso. Não me garante. Então, se você quer dar uma implementação padrão, normalmente nós recomendamos o quê? Você já implementar a interface aqui, todos os métodos, implementa ele, todos os métodos, que você garante na compilação, e aí você estende a classe já com todos os métodos implementados. Por exemplo, a minha calculadora científica, ela tipo assim, ela já tem uma interface que obriga a ter esses métodos, mas eu tenho uma calculadora padrão que já implementa todos os métodos da interface. E aí eu só estendo ela. Essa aí seria uma boa saída. Só que no nosso caso a gente não quis usar ela, por quê? Porque a gente só quer um. Então a gente só quer um, então a gente vai ter que fazer desse jeito mesmo, do jeito que está aqui, só quer um. Então a gente colocou calculadora padrão, implementa, extends calculadora padrão e implementa a interface. Olha só, a calculadora simples. A calculadora simples. Eu também digo que a minha calculadora simples vai estender da minha calculadora padrão e vai implementar a interface. Então eu tenho uma calculadora padrão que só implementa um método da minha interface. Agora, se eu falasse assim, não, eu quero que o meu calculadora padrão ele implemente tudo da interface. Tudo da interface. Aí ficaria mais viável para a gente. Ficaria mais viável. Aí a gente não teria essa estende de um lado e implementa. Seria tudo direto. Tá? Mas eu não vou dar esse exemplo agora. Tá? Eu estou dando um exemplo onde você quer deixar só um implementado padrão. Então você tem que ter uma classe intermediária que vai trabalhar com herança. Calculadora simples estende calculadora padrão. Calculadora científica estende calculadora padrão. E na calculadora padrão nós temos uma implementação padrão do soma, que tem que ser idêntico à interface. Tá? Se eu mudar aqui na minha calculadora padrão, esse soma, o que vai acontecer? Todas as minhas classes vão ser danificadas. Não precisa falar de calculadora padrão. A implementação, o compilador vai olhar essa família aqui, ó, daqui para cá. E vai olhar se essa hierarquia possui todos os métodos da interface. Entendeu? A diferença é que um pouco dos métodos eu estou implementando em uma classe e a outra parte eu estou implementando na outra. Então eu posso ter implementações em lugares diferentes. Porque assim, a calculadora simples, como ela herda de calculadora padrão, então ela já traz o método para dentro dela. Então é como se aqui já tivesse o somar aqui dentro. E é isso que acontece. E a interface está verificando, bom, ele tem um somar aqui dentro, só não está escrito dentro dele, mas ele tem, porque ele trouxe da classe base.
Entendeu? Então ele tá assumindo comigo o compromisso, o contrato que ele firmou. Entende?